Nesta aula falaremos sobre funções. Funções estão presentes em todas as áreas de conhecimento, inclusive na mecânica. E para entender melhor, iniciaremos definindo o que é uma função e quais são os elementos que a compõem. Em seguida, veremos alguns exemplos de funções. Vamos lá! Podemos pensar em funções como máquinas. Uma máquina manufatureira recebe a matéria-prima e a transforma em um produto manufaturado. Nesse sentido, a matéria-prima faz parte do conjunto que vai ser transformado em um produto, e o produto que sai da máquina faz parte de outro conjunto. Fazendo a analogia entre uma função e uma máquina, dizemos que a função transforma números de certo conjunto em números de outro conjunto. O conjunto de elementos que podem entrar na máquina, ou seja, a matéria-prima, é o correspondente ao domínio da função. E os elementos que saem da máquina, ou seja, o produto final, é o que chamamos de imagem. Essa é a principal característica de uma função. Um elemento que entra na função produz apenas um novo elemento. Formalmente, dizemos que uma função é uma forma de associar cada valor de x a um único valor da função f de x. Após essas considerações, vamos definir matematicamente o que é uma função. Sejam a e b dois subconjuntos dos números reais. Uma função f de a em b é uma correspondência entre dois conjuntos não vazios em que a cada elemento de a se associa a um único elemento de b. O conjunto A é chamado de domínio da função f e é denotado por df, e b é o campo de valores da função f, ou também conhecido como imagem, denotado por imf. Encontramos essa definição denotada por duas formas diferentes: uma função de a em b ou uma função de x em f de x. A representação de funções é feita através de equações, diagramas, tabelas, conjuntos numéricos ou através de gráficos, onde cada par de elementos relacionados pela função determina um ponto nesta representação. A primeira representação é a forma analítica. Para cada função, escrevemos uma lei denotada por f de x igual a x. Para a variável x, atribuímos valores arbitrários dentro dos limites impostos pela natureza do problema, que chamamos de variável independente. E a variável f de x é determinada quando atribuímos valores ao x, é chamada de variável dependente. Outra forma de expressar funções é a forma tabular. A correspondência entre os elementos é dada por meio de uma tabela. Para cada elemento de x, temos um valor correspondente em y, observe. Representamos funções também através de diagramas. O diagrama de Van Euler, como pode ser visto na figura, consiste em uma representação dos dois conjuntos A e B. Por último, temos a forma gráfica, que é feita pelo plano cartesiano, onde representamos cada valor de x e de f de x através de pontos indicados nas retas x e y perpendiculares, como veremos com mais detalhes na próxima aula. O conhecimento em funções impulsionou o desenvolvimento tecnológico em quase todas as áreas. E onde podemos encontrar funções em mecânica? A resposta é simples: em todo lugar. O formato de uma peça é descrito por uma função, o comportamento de fluidos. A velocidade com que um material aumenta ou diminui a temperatura, o escoamento e a dilatação de um determinado material. Enfim, funções agrupam informações que determinam características específicas de elementos estudados em mecânica e podemos encontrá-las em todos os lugares. Finalizamos esta aula em que fizemos uma analogia entre o funcionamento de uma máquina e a definição formal de função. E citamos alguns exemplos de onde encontramos funções em mecânica.
Estudaremos algumas funções importantes nas próximas aulas, como funções lineares ou quadráticas, exponenciais e trigonométricas. Acompanhe!